Os poliedros são os sólidos de faces planas, né? Nesse caso, os poliedros de Platão têm todas as suas faces têm mesmo número de lados, ou seja, ou todas as faces são quadradas, ou todas as faces são triângulos, ou todas as faces são pentágonos, tá? E de todos os seus vértices partem o mesmo número de aresta. De todos os seus vértices partem o mesmo número de arestas. E existem somente 5 poliedros de Platão. É o que a gente chama de TOD. TOD são 5 poliedros de Platão. TOD, sabor que alimenta. Então, ó, seria o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, olha, ó, as letras iniciais formam o TO, o dodecaedro e o icosaedro. Então, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Perceba que as letras iniciais T, H, O, D e I formam o TOD, tudo bem? É o TOD, beleza? Então, vamos lá. O que são poliedros regulares? Os poliedros regulares são os poliedros de Platão, cujas faces são polígonos regulares. Então, gente, não confunda com prisma regular. O que é um prisma regular? A base, são duas bases, então, prisma regular, as bases são polígonos regulares, só as bases. Quer dizer que o lado pode ter uma medida diferente, né? A aresta lateral pode ter uma medida diferente, né? Então, esses seriam os poliedros, são os prismas regulares. Do mesmo modo, as pirâmides regulares. O que é uma pirâmide regular? A base é um polígono regular, tá bom? Já poliedros regulares quer dizer que todas as faces são polígonos regulares. Então, se todas as faces são polígonos regulares, o tetraedro regular terá 4 triângulos equiláteros, porque todas as faces serão triangulares. Já o hexaedro, ou cubo, o hexaedro regular, ou cubo, terá 6 quadrados como faces. O octaedro regular terá 8 triângulos equiláteros. E o dodecaedro regular terá 12 pentágonos regulares. TOD, falta o I, que é o icosaedro regular, tá bom? Que terá 20 triângulos equiláteros. Tudo bem? Bom, vamos lá agora para a parte mais importante, a relação de Euler. O que é a relação de Euler? A relação de Euler é a relação entre os vértices, faces e lados, perdão, vértices, faces e arestas do poliedro. Então, por exemplo, o tetraedro regular, ele vai ter vértices, faces e arestas. Perceba que o número de vértices são 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, 4 vértices. Número de faces. O número de faces são 4. Então, tetraedro são 4 triângulos, faces 4. E arestas seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas, tá bom? Então, esse seria o número de arestas. Vértices 4, faces 4 e arestas 6. Já o hexaedro regular tem vértices 1, 2, 3, 4 em cima e 4 embaixo. Portanto, 8 vértices. Número de faces serão 6 faces. 6 faces. E o número de arestas seria 12. O número de arestas seria 12. Portanto, dará 8 mais 6, 14 e 12. E o que diz a relação de Euler? A relação de Euler diz V mais F é igual a A mais 2.
a gente pode pensar assim, ó, vamos fazer A2. Vamos fazer A2. Então, ó, vamos fazer A2. Tudo bem? Esta seria a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Então, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Tudo bem? Então, a gente já tem aqui o exercício de sala número 1. Então, vamos lá. Eu vou fazer ele aqui mesmo, tá bom? Olha só. Considere o icosaedro abaixo, construído em plástico inflável, cujos vértices e pontos médios de todas as arestas são marcados. Os vértices e os pontos médios, todos eles foram marcados. A partir dos pontos médios, 4 triângulos equiláteros congruentes foram formados em cada face do icosaedro. Admita que o icosaedro é inflado até que todos os pontos marcados fiquem sobre a superfície de uma esfera e os lados dos triângulos tornem-se arcos de circunferência, como ilustrado a seguir. Aqui. Observe agora que, substituindo-se esses arcos por segmentos de reta, obtém-se uma nova estrutura poliédrica de faces triangulares, denominada geodésica. O número de arestas dessa estrutura é igual a... Então, vamos lá, gente, vamos fazer com cuidado aqui. Bem, perceba o seguinte, a gente parte aqui, a gente está partindo de um icosaedro. E o que é um icosaedro, gente? O icosaedro é um poliedro de 20 faces. O icosaedro é um poliedro de 20 faces. Então, aqui nós temos 20 faces. Tudo bem? A partir dessas 20 faces, o que ocorreu aqui? Aqui ocorreu o seguinte: o autor pegou e marcou os pontos médios aqui. Depois ele encheu, olha lá, ó, encheu a figura e depois uniu todos os pontos com um segmento de reta, formando uma nova estrutura poliédrica. Então, perceba que o número de faces dessa nova estrutura poliédrica é maior que o número de faces da anterior. Mas quantas faces ela terá aqui? Ela terá, ó, aqui a gente tem 20 faces, correto? Que é o icosaedro. Como juntou aqui, ó, a gente pode perceber o seguinte, ó, que a cada uma face, ela gerou agora, ó, 1, 2, 3, 4 faces. Para cada uma face, ela gerou novas 4 faces, tudo bem? Então, quer dizer que o 1 se transformou em 4. Se o 1 se transformou em 4, a gente tem quantas faces aqui? O número de faces seria igual a 20, que era o icosaedro, só que agora uma se transformou em 4. Então, o número de faces seria igual a 20 vezes 4, resulta em 80 faces. Tudo bem? Então, a figura agora terá 80 faces triangulares. E o autor quer saber o número de arestas. O número de arestas. Vamos pensar. Se a gente tem 80 faces triangulares, a gente pode pensar assim, ah, já sei, professor. Então, quer dizer que o número de arestas seria 80, como é triangular, então seria 80 vezes 3. 80 vezes 3 daria 120.
Ah, então, professor, já sei. Vai dar 80 vezes 3, que resulta em 120. Quase lá. Por quê? Vamos pensar, ó. Eu tenho aqui uma face triangular. Beleza? Uma face triangular. Então, ela tem 3 arestas. Tudo bem? Esse é o número de arestas, 3. Só que se eu pegar a face do lado, se eu pegar a face do lado, também terá 3 arestas. Mas perceba que tem uma aresta é comum a duas faces. Tá bom? Uma aresta é comum a duas faces. E não é só isso. Você pode perceber que cada aresta, cada aresta é comum às duas faces. Ou seja, todas as arestas são comuns a duas faces. Então, quando eu faço isso, eu estou contando a mesma aresta duas vezes. Sempre eu estou contando a mesma aresta duas vezes. E para corrigir isso, o que eu faço? Divido por 2. Então, seria 80 vezes o número de faces triangulares dividido por 2. Então, seria o número de faces triangulares vezes o número de lados por face triangular, tudo isso dividido por 2. Bem? Então, ó, 80 dividido por 2 vai dar 40. 40 vezes 3, o total de arestas, então, será igual a 120. Tudo bem? O total de arestas seria igual a 120, que corresponde à alternativa B. Tudo bem? 120, que corresponde à alternativa B. Beleza, gente? Essa parte é uma parte um pouco abstrata e ainda bem que não cai muito. Beleza? E a gente vai falar sobre a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: o verso 2013, página 85. Questão número 2, página 85. Diz o seguinte: os vértices de um tetraedro são também vértices de um cubo de aresta 2. Qual é a área de uma face desse tetraedro? Então a gente tem aqui, ó, um tetraedro. A gente tem um tetraedro dentro de um cubo. Vamos lá, ó. O tetraedro, ele está dentro de um cubo. Então a gente tem aqui o cubo. E a gente tem aqui um tetraedro dentro do cubo. Só que ele fala que é um tetraedro regular, ou seja, todas as arestas deverão ser iguais. Gente, para que as arestas sejam iguais, o que deve ocorrer aqui? Para que as arestas sejam iguais, o tetraedro deverá ter todos os lados congruentes. Perceba que o tetraedro, ele tem 4 vértices, terá 4 vértices, e os vértices serão todos congruentes. Beleza? Então ficou dessa forma aqui. Beleza? Olha só, aqui ó, tem a aresta, aqui é outra aresta, aqui é outra aresta. Beleza? E aqui ó, aqui essa também é aresta. Perceba que todas as arestas são diagonais da face do quadrado. Todas as arestas são diagonais da face de um quadrado.
Então, ó, como aqui é 2 e aqui é 2, na verdade todas as arestas são 2, quer dizer que aqui será 2 raiz de 2, porque a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, tudo bem? Diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Portanto, a área será a área de um triângulo equilátero. Ele quer a área de uma face do tetraedro. A área de uma face será a área de um triângulo equilátero. Beleza? Será a área de um triângulo equilátero. Então, a área será lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero. Então, a área será igual a 2 raiz de 2 ao quadrado, né? 2 raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área será igual a 2 raiz de 2 vai dar 8 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Perdão, aqui ó, é 4 vezes 2, já dá o 8. Então, dá para cancelar, aqui vai dar 2. A área, então, será igual a 2 raiz de 3. E 2 raiz de 3 corresponderá à alternativa A. Tudo bem? E esta foi a questão de número 1. Ou 1 não, perdão. 2, questão de número 2. Vamos agora fazer a questão de número 3 da página 85. Questão número 3, página 85. Ela fala o seguinte: questão do Mackenzie. Se um tetraedro regular tem arestas de comprimento 6 metros, então podemos afirmar que, se um tetraedro regular tem arestas de comprimento 6 metros, então podemos afirmar que ele fala sobre a altura e o volume. Como a gente calcula a altura de um tetraedro? Vamos lá. A altura de um tetraedro, ela é calculada da seguinte maneira. A altura do tetraedro, ela é dada pela, a projeção do vértice, aqui, vai gerar a altura. Lembrando que aqui cai exatamente no baricentro. E o baricentro divide o triângulo. O baricentro divide o triângulo na razão 2:1. Então, o baricentro divide o triângulo na razão 2:1. Então, aqui, se aqui mede x, daqui até aqui medirá 2x. Para eu determinar a altura, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou ter que estudar esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, que está lá dentro do tetraedro. Então, vamos lá. Eu sei que a altura do triângulo equilátero, cuidado, não confunda a área com a altura. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. E essa altura aqui, coincide com o 3x, beleza? Então, a altura coincide com 3x. 3x, então, é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Ele falou que as arestas medem 6. Então, quer dizer que o lado aqui do triângulo vai valer 6. Então, 3x é igual a 6 raiz de 3 sobre 2. Dá para cancelar o 3 e o 6. Aqui vai dar 2, cancela. X, então, é igual a raiz de 3. Beleza? Como eu quero a altura do tetraedro, essa H vermelha, e aqui,
também é a aresta do tetraedro, que eu já sei que vale 6, basta eu fazer um Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, 6 ao quadrado é igual 2x vai dar 2 raiz de 3 ao quadrado mais a altura do tetraedro, tá bom? A altura do tetraedro. Eu vou colocar T para você saber que é a altura do tetraedro. 6 ao quadrado é 36. É igual 4 vezes 3, 4 vezes 3, mais a altura do tetraedro ao quadrado. Então, 36 é igual a 12 mais a altura do tetraedro ao quadrado. 36 menos 12 dará 24. 24 é a altura do tetraedro ao quadrado. Tira a raiz. Raiz de 24 é a altura do tetraedro. Bom, então vamos lá. O 24 dá para dividir por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então dá para sair o 2. Portanto, a altura do tetraedro seria igual a 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 não tem nas alternativas, portanto, não tem nenhuma alternativa. Só que ele fala do volume também. E o tetraedro é uma pirâmide. Lembra qual é o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume da pirâmide será igual à área da base. É a área de um triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, nesse caso, será 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a área da base. A altura do tetraedro, eu sei que é 2 raiz de 6. Vezes 2 raiz de 6. Tudo isso dividido por 3. Tá bom? Tudo isso dividido por 3. Dá para cancelar o 2 com 4. Aqui vai ficar 2. Certo? Então, o volume da pirâmide será igual. 6 ao quadrado é 36. Vezes, aqui ó, da raiz de 18 sobre 6. 2 vezes 3, 6. Então, o volume da pirâmide vai dar 36 por 6, 6 raiz de 18. E a raiz de 18, professor, quanto que é? Não sei. 18 dá por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. 3 raiz de 2. Então, o volume da pirâmide será igual a 6 vezes 3 raiz de 2. Então, o volume da pirâmide será igual a 6 vezes 3, 18 raiz de 2 metros cúbicos. Que corresponde à alternativa E. Tudo bem? Corresponderá à alternativa E. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vou encerrar essa live